A história de Caim começa logo após um dos momentos mais marcantes da humanidade, a queda do homem. Adão e Eva haviam sido expulsos do Jardim do Éden. O lugar da perfeita comunhão com Deus ficou para trás. Agora, a vida fora do jardim seria marcada por trabalho árduo, dor e escolhas difíceis. Mesmo assim, Deus não abandonou o ser humano. Eva engravidou e deu à luz um filho. Ao segurá-lo nos braços, ela declarou, com o auxílio do Senhor: "Tive um filho homem", e deu a ele o nome de Caim. O nome Caim vem da ideia de adquirir, ou possuir. Havia esperança naquele nascimento. Caim era o primeiro ser humano nascido na história, o primeiro fruto da humanidade fora do Éden. Muitos estudiosos acreditam que Eva via em Caim uma possibilidade de redenção, talvez até o cumprimento da promessa de que a descendência da mulher venceria o mal. Algum tempo depois, Eva teve outro filho, a quem chamou de Abel, diferente do irmão mais velho. Abel cresceu cuidando de rebanhos enquanto Caim se tornou agricultor, trabalhando a terra. Desde cedo os dois irmãos seguiram caminhos distintos. Caim estava ligado à terra, ao suor do rosto, ao esforço diário. Abel estava ligado ao cuidado dos animais, à dependência do ritmo da vida. Nenhum dos dois estava errado em sua ocupação. Ambos trabalhavam, ambos produziam. O problema não estava no que faziam, estava no coração. Chegou o momento em que os dois decidiram apresentar uma oferta ao Senhor. Não foi Deus quem exigiu naquele instante. A iniciativa partiu deles. Era um gesto de adoração, reconhecimento e gratidão. Caim trouxe frutos da terra como oferta. Abel, por sua vez, trouxe as primeiras crias do seu rebanho, juntamente com a gordura delas, que representava o melhor. A Bíblia afirma algo decisivo. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e de sua oferta. Esse trecho já foi alvo de muitas perguntas ao longo dos séculos. Por que Deus aceitou uma e rejeitou a outra? O texto bíblico não diz que o problema foi o tipo da oferta, mas a atitude por trás dela. Abel ofereceu o melhor, com fé e reverência. Caim ofereceu algo, mas sem entrega verdadeira. Sua oferta foi correta externamente, mas vazia internamente. A reação de Caim foi imediata. Ele ficou extremamente irado. Seu rosto se fechou. O que deveria ser um momento de reflexão se transformou em ressentimento. Então Deus fez algo extraordinário. Ele falou diretamente com Caim: "Por que você está irado? Por que o seu rosto está abatido? Se você fizer o bem, não será aceito." Deus não o rejeitou como pessoa. Rejeitou sua atitude. E mais do que isso, Deus deu a Caim uma advertência clara. O pecado está à porta. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Essa é uma das frases mais profundas de toda a Bíblia. O pecado é apresentado como algo vivo, ativo, à espreita. Ele não surge de repente, ele espera, ele observa, ele bate à porta do coração. Caim estava diante de uma escolha. Ele poderia ouvir a Deus, refletir, corrigir sua atitude e seguir em frente, mas decidiu alimentar aquilo que crescia dentro dele: a inveja, a frustração e o orgulho ferido. Caim olhou para Abel não como um irmão, mas como um rival. A aceitação de Abel se tornou, aos seus olhos, uma humilhação pessoal. Em vez de ajustar seu relacionamento com Deus, ele decidiu atacar quem parecia ter o favor divino. Caim convidou Abel para ir ao campo. O texto bíblico é simples, direto e pesado. Quando estavam no campo, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Não houve discussão registrada, não houve defesa. O primeiro assassinato da história aconteceu longe de testemunhas humanas, mas não longe dos olhos de Deus. O sangue de Abel caiu sobre a terra. A mesma terra que Caim cultivava agora estava marcada pelo sangue do inocente. Deus mais uma vez falou com Caim: "Onde está Abel, seu irmão?" A pergunta não era por falta de informação, era uma oportunidade de confissão, uma chance de arrependimento. Mas Caim respondeu com frieza e arrogância: "Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão?" Essa frase ecoa até hoje na história da humanidade. Ela revela um coração endurecido, incapaz de reconhecer culpa ou responsabilidade. Então Deus declarou a consequência: "O sangue do seu irmão clama a mim desde a terra." A justiça divina foi anunciada. A terra, agora manchada, não produziria mais como antes para Caim. Ele seria um fugitivo, um errante sobre a terra. Caim finalmente percebeu o peso do que havia feito. Não demonstrou arrependimento pelo crime, mas medo da punição. Ele disse que seu castigo era grande demais para suportar e temia ser morto por qualquer pessoa que o encontrasse. Mesmo assim, Deus mostrou misericórdia. O Senhor colocou um sinal em Caim, para que ninguém o matasse. Não sabemos exatamente qual era esse sinal, mas sabemos o que ele representava. Deus não permitiu a vingança humana. Caim, então, saiu da presença do Senhor e passou a viver na terra de Nodé, a leste do Éden. O nome, Nodé, significa
vagante. Era o reflexo exato de sua condição espiritual. A história de Caim não termina com o assassinato. Ela continua como um retrato das consequências de viver longe de Deus. Caim construiu uma cidade e deu a ela o nome de seu filho, Enoque. Foi uma tentativa humana de criar estabilidade sem restauração interior. A linhagem de Caim avançou, marcada por progresso cultural, desenvolvimento de ferramentas, música e cidades, mas também marcada por violência, orgulho e afastamento espiritual. A história de Caim nos ensina que o pecado começa no coração, cresce quando é alimentado e destrói quando não é confrontado. Deus sempre alerta antes da queda, mas respeita a decisão humana. Depois de sair da presença do Senhor, Caim passou a viver na terra de Nod, a leste do Éden. Ele carregava consigo o peso do primeiro homicídio da história e as consequências de uma escolha irreversível. Ainda assim, a vida continuou. O mundo seguiu em frente, mesmo ferido pelo pecado. A Bíblia nos diz que Caim teve um filho chamado Enoque. Em um movimento curioso, Caim construiu uma cidade e deu a ela o nome de seu filho. Esse detalhe não é insignificante. Construir uma cidade simboliza o desejo por segurança, permanência e identidade. Era como se Caim estivesse tentando criar, com as próprias mãos, aquilo que havia perdido espiritualmente. Ele havia se afastado de Deus, mas buscava estabilidade no mundo. A descendência de Caim é apresentada de forma direta no livro de Gênesis. Seus descendentes foram responsáveis por grandes avanços culturais e tecnológicos. Jabal tornou-se o pai dos que habitam em tendas e criam gado. Jubal foi o pai dos que tocam harpa e flauta. Tubal-Cai tornou-se mestre na fabricação de ferramentas de bronze e ferro. Esses nomes representam progresso, representam criatividade, inteligência e desenvolvimento humano. A Bíblia não nega o valor dessas conquistas, mas há algo importante. Progresso sem Deus não significa redenção. Enquanto a cultura avançava, o coração humano se afastava cada vez mais do Criador. Um dos descendentes de Caim se destaca de forma negativa. Lameque. Ele é o primeiro homem na Bíblia a praticar a poligamia, tomando 2 esposas. Esse detalhe revela uma ruptura ainda maior com o padrão estabelecido por Deus desde a criação. Mas Lameque vai além. Ele faz um discurso que ecoa como um alerta sombrio sobre o estado da humanidade naquele tempo. Lameque se vangloria de ter matado um homem por tê-lo ferido, e declara que, se Caim seria vingado 7 vezes, ele seria vingado 77 vezes. Essa declaração revela algo profundo. A violência agora não é apenas praticada, ela é celebrada. O pecado não é mais escondido, mas exibido com orgulho. O que começou com inveja no coração de Caim, agora havia se tornado um ciclo de violência crescente. O pecado que Deus alertou estar à porta havia se espalhado como uma praga. Esse é um dos grandes ensinamentos da história de Caim. O pecado nunca permanece isolado. Ele sempre afeta outros, atravessa gerações e cria padrões destrutivos quando não é confrontado. Enquanto a linhagem de Caim avançava nesse caminho, a Bíblia introduz um contraste poderoso. Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete. Eva declarou que Deus havia lhe concedido outro descendente em lugar de Abel, que Caim havia matado. O nome Sete significa substituto ou concedido. A partir de Sete, algo muda no texto bíblico. A Bíblia afirma que naquele tempo os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Essa frase marca um ponto de esperança em meio à decadência. Enquanto a linhagem de Caim representava o afastamento de Deus, a linhagem de Sete representava a busca por reconexão. Não significa que eram perfeitos, mas havia um desejo de se aproximar novamente do Criador. Esse contraste é essencial para entender a história completa de Caim. Não se trata apenas de um homem que matou seu irmão. Trata-se de 2 caminhos espirituais que surgem na humanidade. Um que se afasta de Deus, confiando em si mesmo, e outro que reconhece a necessidade de dependência divina. A Bíblia segue mostrando que o mundo se tornou cada vez mais corrupto. A violência se multiplicou. Os pensamentos do coração humano se tornaram continuamente maus. O legado de Caim estava presente na estrutura da sociedade. Isso nos leva a uma reflexão profunda. O problema da humanidade não é externo, é interno. As ferramentas evoluem, as cidades crescem, a cultura floresce, mas o coração permanece inclinado ao erro quando está longe de Deus. A história de Caim também revela algo importante sobre responsabilidade individual. Embora o pecado tenha se espalhado, cada pessoa continuou sendo responsável por suas escolhas. Deus não condenou a humanidade inteira pelo pecado de Caim, mas mostrou como uma decisão errada pode influenciar muitos. Caim tentou construir uma identidade sem Deus. Sua cidade, seus descendentes, suas conquistas culturais eram tentativas de preencher um vazio espiritual, mas nada disso trouxe paz verdadeira. O texto bíblico não registra nenhum momento de arrependimento genuíno por parte de Caim. Ele teme a punição, mas não demonstra transformação interior. Esse detalhe reforça uma verdade difícil. Arrependimento não é medo das consequências, é mudança de coração. Enquanto isso,
A linhagem de Sete aponta para um futuro diferente. É dessa linhagem que virá Noé. É dessa linha que Deus preservará a humanidade quando o juízo vier por meio do dilúvio. A escolha de Deus não é aleatória. Ela está ligada à disposição do coração humano. A história de Caim, nesse ponto, deixa de ser apenas um relato do passado e se torna um espelho do presente. Ela nos pergunta: em qual caminho estamos andando? No caminho da autossuficiência orgulhosa ou no caminho da dependência humilde? Caim representa o ser humano que rejeita a correção, que se recusa a lidar com o próprio pecado e que prefere eliminar o outro a transformar a si mesmo. Sete representa a esperança de restauração, a consciência de que é preciso buscar a Deus. Esse contraste atravessa toda a Bíblia. Ele aparece nos profetas, nos salmos e chega até os ensinamentos de Jesus. O coração humano continua sendo o campo de batalha entre obediência e rebelião. A linhagem de Caim mostra que é possível viver, prosperar e até deixar um legado histórico, mas ainda assim estar distante de Deus. A Bíblia não romantiza o progresso humano quando ele é desconectado da espiritualidade. Ao final desse bloco, fica claro que a história de Caim não termina com sua morte ou com seus descendentes imediatos. Ela se estende como um alerta eterno sobre o que acontece quando o pecado não é dominado, exatamente como Deus havia advertido no início. A história de Caim não fica restrita ao livro de Gênesis. Embora seu relato direto ocupe poucos versículos, suas consequências atravessam toda a narrativa bíblica. O primeiro assassinato da história se torna um símbolo profundo do estado do coração humano, afastado de Deus. Quando Deus diz a Caim que o sangue de Abel clama da terra, ele revela algo essencial. O pecado nunca é silencioso. Mesmo quando não há testemunhas humanas, a injustiça ecoa diante de Deus. O sangue derramado se transforma em uma voz que pede justiça. Esse conceito reaparece diversas vezes na Bíblia. A terra, criada para produzir vida, passa a absorver morte. O solo que Caim cultivava agora se torna testemunha de seu crime. Isso explica por que a maldição sobre Caim está diretamente ligada à terra. O local de seu sustento se torna o lembrete constante de sua culpa. A Bíblia nos mostra que, a partir daquele momento, a humanidade entra em um ciclo acelerado de corrupção. A violência não surge do nada. Ela cresce a partir da primeira escolha errada não tratada. Caim teve a chance de dominar o pecado, mas escolheu ser dominado por ele. Esse padrão se repete ao longo das gerações. Com o passar do tempo, a maldade humana se intensifica. O livro de Gênesis afirma que os pensamentos do coração do homem se tornaram continuamente maus. A violência se espalhou pela terra. Esse ambiente prepara o cenário para um dos maiores eventos da Bíblia: o dilúvio. Embora Caim não esteja mais vivo nesse momento, seu legado permanece. O espírito de rebelião, inveja e violência que começou com ele, agora está presente em grande parte da humanidade. O dilúvio não surge como um ato impulsivo de Deus, mas como uma resposta ao colapso moral da criação. Nesse contexto, a história de Caim ganha uma dimensão coletiva. Ela deixa de ser apenas a história de um homem e se torna a história da humanidade quando escolhe viver sem Deus. Noé, descendente da linhagem de Sete, aparece como contraste direto. Enquanto o mundo seguia o caminho de Caim, Noé andava com Deus. Isso reforça o tema central da Bíblia. Deus sempre preserva um remanescente fiel. O sangue de Abel também assume um significado simbólico que vai além de Gênesis. No Novo Testamento, ele é mencionado como exemplo de justiça. Abel é descrito como alguém que, mesmo morto, ainda fala por meio de sua fé. O autor da carta aos Hebreus afirma que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente porque o fez pela fé. Nos mostra que a verdadeira adoração não está no ato externo, mas na motivação do coração. Caim, por outro lado, passa a ser citado como exemplo negativo. Ele se torna símbolo do homem religioso por fora, mas distante de Deus por dentro. O apóstolo João escreve que Caim era do maligno e matou seu irmão porque suas obras eram más, enquanto as de Abel eram justas. Essa afirmação não significa que Caim era possuído de forma literal, mas que ele se deixou guiar por um espírito de rebelião. Ele escolheu agir contra a vontade de Deus. O contraste entre Caim e Abel se torna um arquétipo espiritual. O conflito entre a justiça e a injustiça, entre a humildade e o orgulho, entre a obediência e a rebelião. Jesus também faz referência indireta a essa história. Ao falar sobre a perseguição aos justos, ele menciona o sangue de Abel como o primeiro derramado injustamente. Isso conecta a história de Caim a toda a trajetória de rejeição aos profetas e, posteriormente, ao próprio Cristo. Aqui surge um paralelo poderoso. O sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Jesus clama por redenção. Enquanto o sangue de Abel denuncia o pecado, o sangue de Cristo oferece perdão. Esse contraste mostra que a história de Caim aponta de forma indireta para a necessidade de um Salvador. A Bíblia revela que o problema iniciado em Caim não poderia ser resolvido apenas com leis,
punições ou progresso humano. Era necessário algo maior, a transformação do coração. Caim tentou resolver sua frustração eliminando o outro. Deus oferece uma solução diferente ao longo da Bíblia: eliminar o pecado por meio da redenção. A marca colocada em Caim também carrega um significado profundo. Deus não permite que ele seja morto. Isso mostra que a justiça divina não é movida por vingança humana. Deus impõe limites ao ciclo da violência. Mesmo diante do pecado grave, ele demonstra misericórdia. Essa marca também reforça a ideia de que a vida pertence a Deus. Nenhum ser humano tem o direito absoluto de tirar a vida de outro. Esse princípio se torna a base para toda a ética bíblica. A errância de Caim, sua vida como fugitivo, reflete uma verdade espiritual. O pecado gera inquietação. Quem se afasta de Deus perde o descanso interior. Caim constrói cidades, gera descendentes, desenvolve cultura, mas nunca encontra paz. A Bíblia não registra nenhum diálogo posterior entre Deus e Caim. Isso não significa que Deus o abandonou completamente, mas mostra o silêncio que acompanha escolhas persistentes de afastamento. A história de Caim também nos ensina sobre comparação. O problema não foi Deus aceitar Abel, mas Caim não suportar isso. A comparação destrói a comunhão. Em vez de olhar para si e crescer, Caim olhou para o outro e odiou. Esse mesmo padrão aparece em muitos conflitos humanos até hoje. A inveja nasce quando a identidade está baseada em reconhecimento externo, e não em relacionamento com Deus. O legado de Caim se manifesta sempre que alguém escolhe ferir o outro para proteger o próprio ego, sempre que a correção é rejeitada, sempre que o orgulho fala mais alto que o arrependimento. Mas a Bíblia não conta essa história apenas para condenar. Ela conta para alertar. Caim recebeu advertência antes de cair. Isso mostra que Deus sempre fala antes da queda. O pecado não é inevitável, ele é uma escolha. Ao final deste bloco, entendemos que a história de Caim prepara o terreno para toda a mensagem bíblica posterior. Ela revela a raiz do problema humano e aponta, ainda que de forma indireta, para a solução que viria séculos depois. Ao chegar ao final da história de Caim, percebemos que a Bíblia não a preservou apenas como um registro antigo. Ela foi mantida porque fala diretamente ao coração humano em todas as épocas. Caim não é apenas um personagem do passado, ele representa uma possibilidade real dentro de cada ser humano. A escolha entre dominar o pecado ou ser dominado por ele. Desde o início, Deus deixou claro que Caim não estava condenado a falhar. Antes do crime veio o alerta, antes da queda veio a oportunidade de mudança. Isso revela uma verdade fundamental. Deus sempre oferece um caminho antes do abismo. Caim poderia ter parado, poderia ter refletido, poderia ter ajustado seu coração, mas escolheu alimentar a inveja, o orgulho e a ira. Essa sequência não acontece de forma repentina. O pecado cresce lentamente quando não é confrontado. Ele começa como sentimento, se transforma em pensamento e termina em ação. A história de Caim nos ensina que o maior perigo não está na tentação inicial, mas na recusa em lidar com ela. Ao longo da Bíblia, essa mesma estrutura se repete. Pessoas são advertidas, confrontadas e convidadas ao arrependimento. Algumas respondem com humildade. Outras, como Caim, endurecem o coração. O destino espiritual de cada um está profundamente ligado à forma como reage à correção divina. Quando observamos Caim à luz do Novo Testamento, o contraste se torna ainda mais claro. A Bíblia apresenta Jesus como o oposto perfeito de Caim. Onde Caim reagiu com ódio, Jesus respondeu com amor. Onde Caim tirou uma vida, Jesus entregou a sua. Onde Caim rejeitou a correção, Jesus se submeteu completamente à vontade do Pai. O sangue de Abel clamava da terra por justiça. O sangue de Jesus clama por perdão. Essa comparação não é acidental. O Novo Testamento faz questão de mostrar que o problema iniciado em Caim encontra sua resposta definitiva em Cristo. O ciclo de violência, inveja e morte não é quebrado pela força, mas pelo sacrifício. Enquanto Caim disse, "Sou eu o responsável por meu irmão?", Jesus ensinou: amai-vos uns aos outros. A pergunta de Caim revela indiferença. A mensagem de Jesus ele revela responsabilidade. A história de Caim também nos ensina sobre religião sem transformação. Caim apresentou uma oferta. Ele estava, de certa forma, participando de um ato religioso, mas seu coração não estava alinhado com Deus. Isso revela que práticas religiosas por si só não garantem um relacionamento verdadeiro com o Criador. Deus não rejeitou Caim sem aviso. Ele rejeitou a oferta e convidou Caim a mudar. A rejeição da oferta foi uma expressão de amor corretivo, não de abandono. Mas Caim interpretou a correção como ataque pessoal. Aqui está uma das lições mais profundas dessa história. A forma como lidamos com a correção define nosso crescimento espiritual. Quem ama a verdade se deixa moldar. Quem ama o orgulho se fecha. Caim também nos mostra o perigo da comparação. Ele não mediu sua vida pela vontade de Deus, mas pelo reconhecimento que o outro recebeu. Quando a identidade é construída sobre comparação,
A frustração é inevitável. Sempre haverá alguém aparentemente mais aceito, mais reconhecido ou mais bem-sucedido. Deus nunca pediu que Caim fosse Abel. Pediu apenas que fizesse o que era certo. Esse mesmo princípio se aplica hoje. Deus não compara pessoas. Ele trabalha com corações individuais. O erro de Caim foi tentar resolver sua insegurança eliminando o outro em vez de transformar a si mesmo. Outro ponto essencial da história de Caim é a responsabilidade. Ao perguntar: sou eu o responsável por meu irmão? Caim revela uma tentativa de fugir da responsabilidade moral. A Bíblia responde essa pergunta ao longo de toda a sua narrativa. Sim, somos responsáveis uns pelos outros. Jesus reforça isso quando ensina sobre amar o próximo, cuidar do necessitado e perdoar o inimigo. A fé bíblica nunca é individualista. Ela sempre gera impacto nos relacionamentos. A marca de Caim, muitas vezes mal interpretada, também carrega uma lição final. Deus não permitiu que ele fosse morto. Isso mostra que a justiça divina não se confunde com vingança. Deus pune, mas também limita a violência. Ele não permite que o mal se multiplique sem controle. Essa marca também aponta para a paciência divina. Mesmo diante de um pecado grave, Deus prolonga a vida de Caim. Isso não significa aprovação, mas oportunidade. O tempo de vida é muitas vezes um espaço para reflexão, ainda que nem sempre aproveitado. A errância de Caim simboliza a inquietação da alma longe de Deus. Ele constrói, trabalha, gera descendência, mas nunca encontra descanso. Essa inquietação atravessa séculos e continua presente em corações que tentam preencher o vazio espiritual com conquistas externas. A história de Caim nos leva, inevitavelmente, a uma escolha pessoal. Todos nós, em algum momento, nos encontramos diante da mesma porta mencionada por Deus. O pecado deseja nos dominar, mas nós podemos dominá-lo. Essa escolha não acontece uma única vez. Ela se repete diariamente em pensamentos, atitudes e decisões. A diferença é que, ao contrário de Caim, hoje conhecemos o desfecho completo da história bíblica. Sabemos que existe redenção, perdão e restauração disponíveis. Cristo oferece aquilo que Caim rejeitou: reconciliação com Deus. O final da história de Caim não é narrado em detalhes. Talvez porque o foco nunca tenha sido o fim de sua vida, mas o alerta deixado por ela. A Bíblia não nos diz como Caim morreu, mas nos mostra como ele viveu longe da presença do Senhor. Em contraste, a Bíblia dedica grande espaço à vida, morte e ressurreição de Jesus, porque nele está a resposta definitiva para o problema humano iniciado em Gênesis. A história de Caim começa com esperança, passa pela escolha errada, atravessa a violência e termina na errância. A história de Cristo começa na humildade, passa pelo sacrifício e termina na ressurreição e na vida eterna. Duas histórias, dois caminhos. Duas respostas ao pecado. Ao encerrar este vídeo, a mensagem que permanece é clara. Deus continua falando antes da queda. Ele continua advertindo, convidando e oferecendo um caminho de vida. A história de Caim não precisa se repetir em nós. O aviso já foi dado. A porta ainda está diante de nós. A escolha continua sendo pessoal. Encerramento final do vídeo. A história de Caim nos ensina que o pecado começa no coração, cresce quando ignorado e destrói quando não é confrontado. Mas também nos mostra que Deus é justo, paciente e misericordioso. Entre Caim e Cristo, somos convidados a escolher.